Deus me deu uma palavra para a sua vida nessa noite, no nosso encerramento, no nosso seminário. Eu quero que você abra aí comigo 1 Coríntios capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. 1 Coríntios 10, do 1 até o 11. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou falar bem perto do microfone. Amém. A gente esquece, né, que está falando microfone, fala assim, ó. Né? Daí o mesário tem que levar o som lá em cima, né? Então nos perdoe em nome de Jesus, né? Então, Deus tem algo para ministrar para nós sobre a obra de Cristo. Todos acharam 1 Coríntios 10? Amém. Verso 1 em diante diz assim: porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. Êxodo 32, versículo 6 diz: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra, à festa. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Verso 11: estas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Amém? Glória a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está ensinando algo de uma preciosidade maravilhosa para nós. Paulo era um conhecedor muito profundo do Antigo Testamento, e existe algo fantástico, maravilhoso, quando você é um grande conhecedor da Escritura. Mas apenas conhecer a Escritura não basta. Quem estava no seminário? É necessário crer em Jesus. Quando Paulo aprendeu a crer em Jesus, as Escrituras se abriram diante dos seus olhos, e ele pôde entender o significado de tudo aquilo que aconteceu na história de Israel. E aqui é um exemplo. Paulo diz assim: olha, irmãos, eu não quero que vocês ignorem os fatos que aconteceram no passado. Todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés todos foram batizados na nuvem e batizados no mar. Paulo está falando que aquele fato que aconteceu com a saída do povo do Egito representava algo que viria a acontecer em Jesus Cristo. Moisés é uma figura de Cristo na antiga aliança, aquele que vem para resgatar os escravos deste mundo. Aleluia. Você era escravo do Egito. Faraó é um símbolo de Satanás. O Egito é um símbolo das coisas desse mundo que escravizam as pessoas. Moisés vem como libertador e tira o povo do Egito. Com grandes sinais, prodígios e maravilhas, Moisés sai com o povo judeu da terra do Egito. Da mesma maneira, agora no Novo Testamento, os sinais, prodígios e maravilhas
são para te tirar do Egito. A isca que Jesus Cristo usou para pescar almas foi o poder de Deus. Maravilhas, sinais, prodígios, curas, libertações, milagres extraordinários. E é isso que o Senhor Deus quer usar para resgatar essa cidade. Eles saíram vendo todos aqueles prodígios, e eles passaram pelo Mar Vermelho como um símbolo do batismo nas águas. E aqui Paulo diz que eles foram batizados na nuvem. Aquela nuvem é um símbolo do Espírito Santo, que é aquele que guia a vida de todo crente. Em Romanos, no capítulo 8, verso 14, diz assim: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. A nuvem guiava o povo de Israel pelo deserto. Quando o povo parava e se acampava, era porque a nuvem tinha parado. Desde o dia que eles saíram do Egito, uma nuvem acompanhava eles de dia, e uma coluna de fogo, uma nuvem de fogo acompanhava eles de noite. Durante o dia no deserto é muito quente, a nuvem fazia sombra para eles. Durante a noite no deserto é muito frio, a nuvem de fogo aquecia eles. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Eles estavam acampados em determinado lugar, e de repente a nuvem se movia. Eles tinham que levantar acampamento e seguir a nuvem. O batismo na nuvem é um símbolo do batismo com o Espírito Santo. E ele vem começando a trazer essas figuras de linguagem. E ele diz no verso 3, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Ele está falando da palavra de Deus. O povo recebeu comida de Deus e água de Deus, que é símbolo da palavra de Deus e do Espírito que você recebeu em Jesus Cristo. Ele diz, aquela rocha no deserto que saía água era Cristo. Jesus Cristo é o fundamento da igreja, a rocha sobre qual a tua fé está estabelecida, e dele sai o poder do Espírito Santo. Tudo tem um significado na obra de Cristo. Agora ele diz no verso 5, contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. O que Paulo está chamando a atenção é que aquele povo conheceu o Senhor, creu nele, foram batizados, experimentaram a palavra de Deus, beberam da água espiritual, mas Deus os destruiu. Você já ouviu falar, uma vez salvo, sempre salvo? Você ainda acredita nisso? Paulo está dizendo que aquele povo passou por isso, e que agora nós como igreja passamos também pela mesma coisa, mas não devemos nos enganar, porque Deus destruiu eles. Eu quero que você compreenda que a obra de Jesus Cristo foi completa. Jesus fez tudo o que precisava fazer. E se nós rejeitamos esta obra, não há mais nada o que possa ser feito por nós. A obra de Cristo é tão poderosa, tão maravilhosa, que não há nada que Jesus não possa resolver na sua vida. Não há pecado que Jesus não possa tirar. Não há doença que Jesus não possa curar. Não há problema que Jesus não possa mudar. Nada. Gente, absolutamente nada é impossível, mas para o agir de Deus. Ah, pastor, aquela pessoa tem uma síndrome rara, eu nunca vi Deus curar. Nada é impossível. Qualquer situação na sua vida tem resposta em Deus. Qualquer uma. Se Deus não pudesse tirar da sua vida o mal, como Ele poderia julgar você? Imagine uma pessoa que praticou o pecado a vida inteira,
Aí ela chega lá no céu e ela quer entrar no céu. Aí Deus diz: você não pode entrar aqui. Por quê? Porque você foi ladrão a vida inteira. Aí a pessoa vai olhar para Deus e vai dizer assim: mas eu passei a vida inteira pedindo para o Senhor me mudar, o Senhor não tem poder para fazer isso? Como é que o Senhor pode me julgar como ladrão se o Senhor não podia me mudar? Deus só pode nos julgar porque Ele tem poder para nos transformar. Aleluia. Deus nos tirou do Egito. Fomos livres desse mundo. Vimos os sinais de Deus. Temos visto os seus sinais. Nós passamos pelas águas e pela nuvem. Participamos dos batismos. Jesus Cristo veio, como Moisés, para a terra. Nos tirou do Egito. Nos plantou no reino de Deus. Deixou o batismo nas águas. Deixou o batismo no Espírito. Deixou o poder de sinais operando. E subiu para Deus. Mas vai voltar. Da mesma maneira, Moisés tira o povo do Egito, passa pelas águas, passa pelas nuvens, traz o alimento, traz a água e sobe para o monte. Fica 40 dias e 40 noites no monte. Enquanto Moisés estava ausente, Moisés subiu e disse: eu vou voltar. Mas durante o tempo em que Moisés estava ausente do povo de Israel, o povo começou a dizer: eu não sei o que é feito desse Moisés, ele está demorando muito para voltar do monte, vamos fazer um ídolo e vamos adorá-lo. Então pegaram os seus ouros, pratas e construíram um bezerro de ouro. E começaram a adorar o bezerro de ouro. E começaram a fazer festas diante do bezerro de ouro. E começaram a glorificar o bezerro de ouro, dizendo: tu nos tirastes do Egito. Moisés já estava há 40 dias no monte. Deus fala com Moisés e diz: Moisés, desce lá, porque o teu povo se corrompeu. Aí Moisés diz: mas não é possível. Quando Moisés desce, ele vê Arão, o sumo sacerdote, adorando um ídolo de ouro. Jesus Cristo está voltando. Ele está descendo do monte. E quando ele chegar, aonde ele vai nos encontrar? E é por esse motivo que Deus destruiu aquelas pessoas. Aqui no verso 8, o apóstolo Paulo diz que naquele dia, quando Moisés desce, ele põe um risco no chão e diz: quem é pelo Senhor fica para cá, quem não é vai para lá. E todos os levitas vieram para o lado de Moisés, e Moisés disse: cada um pega a sua espada e acabe com a raça desse povo. 23 mil homens de todas as tribos de Israel foram mortos naquele dia. E Paulo diz isso aqui. Ele diz no 9: não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns fizeram. Ele diz no 10: e não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós sobre quem é chegado o fim dos tempos. Paulo faz uma ligação desses atos simbólicos, daquilo que aconteceu lá, com o fim dos tempos, com a volta de Jesus. Nós aprendemos nesse seminário que a principal coisa que nós precisamos tirar do nosso coração são os ídolos que nós carregamos. Jesus Cristo foi moído por Deus por causa da nossa idolatria, ferido pelos pecados, moído pela nossa idolatria. O Senhor Deus, de maneira maravilhosa, estava revelando para Paulo naqueles dias
que uma das coisas que antecederia a volta do Senhor Jesus seria a idolatria no coração do seu povo. E as pessoas acham que idolatria, o crente acha que idolatria é só quando você se dobra diante de uma imagem, de uma estátua, de alguma coisa assim. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. A ignorância e a cegueira espiritual conduzem as pessoas a buscar essas coisas, mas os teus olhos foram abertos. O ídolo mais difícil é aquele que está dentro do seu coração. E nós precisamos despertar, porque o Senhor Deus está falando com Jesus para ele vir. A obra de Jesus Cristo foi tão completa que, quando ele ressuscitou dos mortos e subiu para junto de Deus, o tempo começou a acelerar. Você sabe qual é um dos principais, ou talvez o principal sinal da volta de Jesus? Esse sinal é ignorado pela maioria das pessoas que estudam o Apocalipse. Muitas pessoas dizem, os sinais da volta de Jesus estão aí, guerra, fome, terremoto, tudo isso é verdade. O principal sinal da volta de Jesus é o fim dos tempos. Como assim, pastor? Eu tenho certeza que essa semana, você conversando com alguém, na sua casa, com seu pai, com sua família, com seus amigos, você disse assim, nossa, o tempo está passando muito rápido. Isso não é uma impressão que você tem, isso é uma realidade. Quando a palavra de Deus fala do fim dos tempos, é uma referência ao final do cronos, do tempo relógio como nós conhecemos. A volta de Jesus é comparada a uma mulher que está para dar à luz um filho. Mateus 24, isso é escrito. Quando se aproximam os dias de nascer a criança, as contrações começam a diminuir o espaço de tempo. Os sinais são cada vez mais intensos à medida que se aproxima, mas o principal é o fim dos tempos. Quando Jesus Cristo ressuscita, em Atos capítulo 1, verso 9 e 10, ele está falando com seus discípulos, deixou seus mandamentos, e de repente uma nuvem do céu aparece, pega Jesus Cristo e começa a subir. Jesus está subindo aos céus. Em Apocalipse, no capítulo 5, é narrado a chegada de Jesus no céu, quando ele sobe. O apóstolo João, quando teve a visão do Apocalipse, ele foi levado ao dia que Jesus entrou no céu, quando subiu na nuvem. E a palavra de Deus em Apocalipse 5 diz que Deus estava sentado no seu trono, e de repente Deus tirou um livro, selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. E João diz assim, eu comecei a chorar muito, porque ninguém era digno de abrir o livro, nem no céu, nem na terra e nem no inferno. Então um dos anciões que estava ali disse, não chore, João, eis que o leão da tribo de Judá venceu, e ele é digno de abrir o livro. E então João diz, então de repente eu olhei e vi um cordeiro que parecia ter estado morto, mas agora estava vivo. Jesus Cristo recebe um livro escrito por Deus, que ninguém nunca tinha lido. E quando ele pega o livro das mãos de Deus, ele abre o primeiro selo, começa a se revelar os eventos finais do Apocalipse. A partir da ressurreição de Jesus, o tempo começou a contar para o fim. Jesus Cristo não vai voltar
Jesus Cristo está voltando. A palavra de Deus ensina, o apóstolo Pedro na sua carta, ele diz assim: não entrem na conversa de alguns que estão dizendo, Jesus não vai voltar. Porque eles diziam assim, há muito tempo tem se falado disso, e Jesus não voltou. Esse Moisés aí, nós não sabemos o que aconteceu. Ele não vai descer do monte. Sabe lá se Deus o matou? Falaram isso lá. E Pedro diz, mas não se esqueçam, que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, Ele está paciente para que todos cheguem ao arrependimento. 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Quando Jesus Cristo subiu e abriu o selo do livro, a partir do Apocalipse 6 até o fim, se revelou tudo que estava escrito no livro. Deus revela o final de todas as coisas, Deus revela como é que vai ser o fim, como é que vai ser a grande tribulação, como é que vai ser tudo, a partir daquele livro que se abriu. O que isso significa? Significa que desde aquele dia, Jesus está voltando. Porque se 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos, faz 2019 anos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Se você fizer as contas, que você é inteligente, 2000 anos são 2 dias. Aleluia. Quando Jesus chegou lá em cima, Ele não ficou lá parado. O Apocalipse diz assim: a nova Jerusalém que desce do céu. A nova Jerusalém, que é a capital do reino de Jesus, ela está descendo. A visão que nós temos, a ideia que nós temos da volta de Jesus, é um Jesus que vem sozinho, com as vestes balançando nas nuvens. Mas não é assim que vai ser. Jesus Cristo está descendo com os anjos, está descendo com todos os salvos. Ele está vindo com tudo o que precisa para implantar o reino de Deus na terra. Jesus já está vindo há 2019 anos. Mas isso no mundo espiritual é apenas como 2 dias. Para nós passaram 2019 anos, mas na eternidade foram 2 dias apenas. E quanto mais perto Jesus está da terra, mais a eternidade está entrando no tempo Cronos. Por isso é fim dos tempos, porque a eternidade está entrando na nossa vida, na nossa atmosfera. Você está percebendo o tempo passar muito rápido, e cada vez mais o tempo vai acelerar, cada vez mais o tempo será rápido, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. Parece que o dia tem 20 horas, parece que o dia tem 10 horas, parece que o dia foi ontem. Até que o Senhor diz, será como nos dias de Noé: não perceberam que o dilúvio veio. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, mas de repente aconteceu. Quanto mais os dias passam, mais rápido se aproxima a volta dele. O Senhor Deus não quer que aconteça conosco o que aconteceu com o povo de Israel. É por isso que Paulo diz, isso ficou escrito como exemplo para nós, para quem é chegado o fim dos tempos. O grande sinal que Jesus está perto é que o tempo está acelerado. Não é uma impressão, é uma realidade. E o problema de nós deixarmos para amanhã é que pode não existir.
O amanhã pode não existir mais. Jesus não vai voltar. A gente acha que é assim. O dia lá no céu, de repente Deus vai dizer, agora pode ir. Aí Jesus, vem. Não, Ele já está vindo. E quanto mais perto o reino de Deus está da nossa atmosfera, a natureza sente o impacto da chegada desse reino. Terremotos, tsunamis, catástrofes. A natureza sente os abalos da chegada desse reino. O tempo está sentindo a chegada dele. A natureza está sentindo a chegada dele. E você? Como está a sua vida? A sua vida está sentindo a volta dele? Você está com o teu coração na esperança, na expectativa dele chegar? Ou você está com medo desse dia chegar? Quando a gente ensina sobre o Apocalipse no IBEG, o povo fica com medo. Não é para ter medo, né? Jesus Cristo está vindo. E nós não podemos nos enganar. A obra de Cristo foi tão completa que a partir do dia que Ele chegou no céu, Ele já começou a descer. E quanto mais perto Ele estiver, mais vamos sentir esse impacto. Quanto mais próximo Ele estiver, mais a terra vai mostrar, mais as coisas vão mostrar, mais as coisas vão se alvoroçar. O tempo está acelerando, é o fim dos tempos. As profecias de Daniel, de Ezequiel falam do fim dos tempos. Jesus Cristo disse do fim dos tempos. Tanto é verdade que quando Jesus pisar na terra, vai começar os 1000 anos do seu reino aqui na terra. A palavra de Deus diz que aquele que tiver 100 anos no reino de Cristo vai ser jovem. Aleluia. O tempo será diferente. A palavra de Deus ainda diz, no final do livro do Apocalipse, que quando vi novo céu e nova terra, lá não tinha sol e nem lua. Por quê? Porque o tempo não existe mais. É a eternidade, é o fim dos tempos. Mas há um alerta para nós que somos igreja. E foi isso que o Senhor Deus mandou falar para você hoje. Que o apóstolo Paulo trouxe um alerta para a igreja dos dias dele, de quem era chegado o fim dos tempos. Nós somos a igreja de Jesus que está chegando e vivendo o fim dos tempos. E nós precisamos prestar atenção como está a nossa fé em Jesus Cristo. Nós aprendemos aqui nesse final de semana que a única obra que Deus quer encontrar em você é fé em Jesus. E nessa noite eu quero levar você a pensar, como está a sua fé? Como está a tua fé em Jesus Cristo? Como está o teu fundamento de vida com Deus? Você tem levado uma vida com Deus a sério? A graça de Deus e o amor de Deus são coisas indescritíveis para nós. O quanto Deus te ama, o quanto Deus quer você para Ele. Deus insiste de todos os jeitos, de todas as maneiras, para te salvar, para te resgatar, para te perdoar, para te curar, para te libertar, para te dar esperança. Deus faz tudo o que é possível para te abençoar. E olha que você trabalha contra, irmão. Mas Deus te abençoa, Deus cuida de você, Deus faz o possível. A graça de Deus não é um saldo infinito para cobrir pecados. A graça de Deus é a cura para o pecado. As pessoas acham que pode pecar deliberadamente, está tudo certo, está tudo na bênção, Deus vai me aceitar porque eu estou na graça, porque eu estou no amor de Deus. Não. Se a minha vida está numa prática de pecado constante, eu preciso acordar.
porque há poder em Deus para me libertar disso. Mas nós, ao invés de nos arrependermos, nos justificamos, fugimos de Deus, se escondemos, não nos humilhamos. Há um juízo que cairá sobre a terra e Deus não quer que você esteja nele. Agora, a principal coisa que vai segurar muita gente na terra é a idolatria. E nessa noite você precisa pôr o teu coração diante de Deus. Por que a minha fé, pastor, ela oscila tanto? Porque há um ídolo no seu coração. Por que eu vivo de altos e baixos? Porque é pesado para mim vir à igreja? Porque é pesado para mim trazer uma oferta? Porque é pesado para mim acreditar? Porque é pesado para mim entender, ler a palavra de Deus? Porque as coisas espirituais, pastor, são tão difíceis para mim? Porque parece que o mundo é tão atraente? Porque parece que os desejos da carne são tão poderosos, pastor? Porque há um ídolo no seu coração. Se você decidir pôr por terra ele e se humilhar, o amor de Deus te transforma. Deus destruiu aquele povo por causa da idolatria. Deus não tem problema nenhum em lidar com o pecador. Olha nós aqui. Uhul. Mas quando você coloca outra coisa acima de Deus, fica difícil acessar o teu coração. Quando você põe uma pessoa acima de Deus, fica difícil acessar o teu coração. Quando você põe uma religião acima de Deus, fica difícil acessar o teu coração. Quando você põe o teu dinheiro acima de Deus, fica difícil acessar o seu coração. Quando você coloca qualquer coisa acima de Deus, mais importante que Deus, maior do que Deus, fica difícil penetrar o seu coração. E então você vem culto após culto ouvir a palavra de Deus, mas ela não entra no seu coração, porque há um ídolo. Nós não podemos ignorar a grandeza da salvação que Jesus trouxe para nós. O que Jesus fez por você, você vai passar a eternidade descobrindo, porque é algo profundo, extraordinário. Nós não podemos desprezar a grandeza do sacrifício dele. Tudo o que você precisa, Jesus fez por você. A resposta em Jesus para você. Não importa o que você esteja passando. Não importa que tipo de coisas estão prendendo você. Não importa quantos ídolos ocupam o seu coração. Se você se humilhar, se você abrir o seu coração, Ele te limpa. Aleluia. Antes de Jesus descer o monte e chegar aqui, limpe o seu coração. Antes dele chegar, antes de Deus olhar para Jesus e dizer: Jesus, desce lá. Por que, Pai? Porque o teu povo se corrompeu. Jesus está descendo do monte igual Moisés. Haverá a separação entre os que servem a Deus e o que serve aos ídolos. Quando Jesus estiver há 7 anos da terra, a igreja será arrebatada. Haverá uma separação entre os que são do Senhor e os que são dos ídolos. Esse tempo está chegando, onde uma separação vai acontecer, assim como foi quando Moisés desceu do monte. Os que são do Senhor vão vir para cá, os que não são vão ficar para lá. Só que aqueles que ficaram receberam juízo. Aqueles que vieram para cá
receberam a vida eterna. Qual dos lados você vai ficar? Ou Deus ou ídolos? Ou Deus ou ídolos? Ou Deus ou ídolos? Essa é a tua noite, em nome de Jesus. Amém.